Existem situações na nossa vida que só Deus para nos atender, mas que nós possamos também aprender com Ele o que Ele quer falar com cada um de nós. No fundo, Deus ele sabe tudo que a gente quer. Deus ele sabe tudo aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa pedir. É como uma criança, né, que fica rondando o pai e a mãe, e o pai e a mãe já sabem tudo que ele tá querendo, mas ele vira e fala assim, fala logo o que você quer. Assim é com Deus, mas que o nosso relacionamento com Ele seja cultivado, a nossa comunhão com Ele venha ser fortalecida. Por quê? Grava esse ensinamento. E isso é uma visão de tudo que nós temos feito. Pega essa visão desse espírito bíblico. Muitas pessoas se preocupam com os frutos das árvores. O que é o fruto? O fruto é saúde, prosperidade, é o casamento, é a família. Então as pessoas elas ficam focadas nos frutos. Será que esse fruto está bom? Esse fruto não está bom? E ela foca muito e perde muito tempo ali no fruto, sendo que o fruto é somente a consequência da produção de uma árvore na sua raiz. Então, quando nós cuidamos da raiz, todo mundo que chega para mim e fala assim, bispo, eu estou com problema A, estou com problema B, estou com problema C. Eu sempre viro para as pessoas e digo assim, simples, cuida da raiz, cuida do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Cuidou do relacionamento com o Senhor Jesus, vai frutificar. O fruto vai ser o quê? Consequência, mas não vai ser rápido, mas vai ser natural. Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? É o quê? Natural. Então nós vamos orar a Deus. Diante das lutas, problemas, dificuldades que cada um tem, nós vamos entregar nas mãos dele. Mas vamos cuidar da raiz. Porque os frutos virão. E vai frutificar. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui não só para pedir, para agradecer sim, mas principalmente para entender o que o Senhor quer falar conosco, entender o que o Senhor quer nos ensinar, entender a sua vontade sobre a nossa vida. Mas eu gostaria de orar já agora, para quem está aqui conosco, para quem está online, acompanhando este culto. Eu quero orar, meu Deus, por esta pessoa que carrega consigo, seja uma dor no corpo ou na alma. Existem questões que são emocionais, existem situações que a alma desta pessoa chora, clama por ajuda, por socorro. Ela está aflita, desesperada, preocupada, sem saber o que fazer diante de inúmeras situações que ela tem enfrentado, mas que agora, meu Pai, o Senhor faça forte esta pessoa que está enfraquecida. Se tem alguém aqui, meu Deus, que está tendo dificuldade até para dormir diante dos problemas que ela enfrenta, então que a partir de hoje essa pessoa possa dormir em paz. Se existe alguém aqui que está fazendo um tratamento com a medicina tradicional, meu Deus, e essa pessoa já não suporta mais esta enfermidade, esta doença, essa infecção, essa inflamação, meu Deus, tantos remédios e nada tem dado jeito para a sua saúde. Então agora, meu Pai, agora, meu Deus, vem com o teu poder curativo, vem com o teu poder libertador. Se tem alguém aqui sendo oprimido, atormentado por espíritos, seja livre, seja curado no corpo, seja curado na alma, porque nós invocamos, meu Deus, a rocha do socorro agora. Então socorre esta pessoa, socorre este homem, socorre esta mulher. Seja livre de toda doença, seja livre de todo peso, seja livre de tudo aquilo que está na sua alma, na sua vida, porque a partir de hoje esta pessoa
meu Deus, é curada no corpo e é curada na alma. Nós invocamos ao Senhor. Se quiser orar por um familiar, por um ente querido que está enfermo, que está acamado, que está doente, agora aproveite, faça essa oração por ele, por ela agora. Peça a Deus por esta pessoa, porque eu tenho certeza que esta pessoa, ela é livre a partir de agora, ela é curada a partir desse momento. Em o nome do nosso Senhor Jesus, nós clamamos aos céus e pedimos, meu Pai, cura, liberta, faz o que a medicina não é capaz de fazer, faz o que o homem tem limites. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, todo o nosso desespero. Às vezes a pessoa tenta ser forte diante dos outros, mas a alma está aflita, a alma está preocupada, a alma está desesperada. Então, meu Deus, traz a paz para esta alma aflita, traz o alívio para esta alma que está pesada, em o nome do nosso Senhor Jesus. Agradeça a Deus pelo milagre, pela resposta, por estar cuidando de você, como o profeta Samuel, quando colocou aquela pedra, rocha de socorro, Ebenezer, e ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então não adianta, para nós estarmos de pé até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. Então agradeça a Ele aí agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, em adoração, em resposta a ti, há uma ação, me render a ti, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E nós entregamos, meu Pai, toda a nossa vida em tuas mãos. Guia os nossos passos, conduza os nossos caminhos,
Não nos deixe nos perder no meio dessa caminhada, que não é fácil. Uma grande luta, uma grande batalha. Que o Senhor, meu Deus, possa cuidar de cada um de nós. Fala conosco nessa manhã. Mas não fala aquilo que nós queremos ouvir. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós lhe pedimos e desde já te agradecemos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um uma questão para até orientar vocês. Quando você vai falar com Deus, não tem protocolo. Como assim, bispo? Às vezes a gente tem essa mania. É mania. Como assim? Vamos orar. Eu estou tentando reformular algumas coisas, né? Vamos orar. Coloca a mão no coração, fecha os olhos. Sem perceber, a gente vai falar isso. A gente dá posso dizer assim, um comando. Mas, às vezes você quer dobrar o joelho e falar com Deus. Né? Às vezes você quer colocar o rosto na parede, falar com Ele. Às vezes você vai, na hora da oração, abaixar a cabeça, cruzar o braço, colocar a mão no rosto. Resumindo, não tem o quê? Protocolo. Como que você tem que fazer? Você tem que fazer de um jeito que te conecte a Ele. Mas tem que orar. Entendeu? Você vê que o Senhor Jesus, Ele ensinou a orar, mas Ele não ensinou a posição que a gente tem que estar na hora de orar. Mas Ele ensina a orar. Entendeu? Resumindo, o orar é relevante. Agora, como eu vou estar? Às vezes o braço está cansado. Não, é verdade. Não sei se isso já aconteceu com você. Você está com a mão erguida, daqui a pouco o braço cansa. Aí você começa a preocupar com o braço e esquece de orar. Não é assim? Sim. Mas por quê? Porque está todo mundo de braço levantado. Aí você acha que não, se eu abaixar o braço eu estou mal. Quando eu levanto o braço eu estou bem. Abaixou o braço, o diabo entra. Levantou o braço, o Espírito Santo entra. Entenderam? Então a gente precisa ter essa maturidade. É uma maturidade. Tem lugar aqui, ó. Bom dia. Deus abençoe muito a vida de vocês. Sabe como eu fico feliz quando eu vejo vocês chegando? É verdade. E eu tenho certeza que você entendendo isso, né, você vai se conectar com Cristo de uma forma mais saudável, de uma forma mais
pura. Não cumprir o quê? É igual a pessoa chegou para mim um dia desse e falou: não, bispo, eu falei que eu vou ler a Bíblia em 1 ano. Eu falei assim: não importa se é 1 ano, 1 ano e meio. Dá para ler em 1 ano? Dá. Vai ser em 2 anos. Mas não faça como se fosse um protocolo. Eu tenho que ler a Bíblia em 1 ano. Não. Eu vou ler a palavra de Deus. Mas eu quero que Deus fale comigo. À medida que eu for lendo. Entenderam? Que não é só ler, é meditar. É você estudar. Às vezes você vai ter que estudar uma expressão. Então faz isso. É claro que tem gente que é 880, né? Ah, bispo, já que não tem protocolo, então vou fazer tudo do meu jeito. Não. A gente está falando que existem algumas questões e a gente vai ensinando vocês. Vai orientando vocês. O que nós queremos é que você tenha uma vida saudável com o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou falar rapidinho com quem está online. Você que está online, encaminha o culto para outras pessoas também participarem. E a gente vai orar agora pela família. Coloca aqui nos comentários o nome da sua família para oração. Vamos orar pela nossa casa? Vamos orar pelo nosso lar, pela nossa família. Se você está com a sua família aí junto de você, uma coisa que nós temos que entender: a oração, ela é poderosa, mas a oração não é suficiente. Como assim, bicho? A oração não faz a minha parte. A oração faz a parte que cabe a quem? A Deus. A parte que cabe a você, a parte que cabe a cada um de nós precisamos assumir essa responsabilidade. O cuidado do marido para com a esposa, o cuidado da esposa para com o marido, atenção com respeito aos filhos. Hoje a gente observa uma geração muito distante, muito fria, mas a responsabilidade é dos pais em se conectar. A responsabilidade é do marido em se conectar com a esposa, em se conectar com o marido. Não adianta. Você chega para um filho, adolescente, estuda, chegou em casa da escola, aí você pergunta para ele: como foi a escola? Acabou. Boa. Ou tem lugar aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir aqui, aqui, ó. Isso. Pode vir, fica à vontade. Então, você vê que a gente precisa entender que nós temos que ter uma responsabilidade. Como que eu vou me conectar com a minha esposa? Como que ela se conecta comigo? Eu prego o dia todo. Vou para as redes sociais, prego. Eu prego nos cultos. Chega um momento que eu não quero falar. Às vezes a gente sentava para fazer uma refeição, minha esposa: e aí, amor, como que foi hoje? Bom. Por quê? Eu não queria falar, eu estava cansado. Cansado de falar. Aí ela já não me perguntava assim. Aí ela já vinha com uma estratégia. Aí ela falava: amor, poxa, eu estava lendo isso. Poxa, aí ela me falava algo daquilo que faz parte do meu dia a dia. Aí é verdade, amor, poxa, isso é uma revelação. Tá? Aí ela se conectava com a gente. Com meu filho é a mesma coisa. E até hoje ela faz isso com criança, né? Que time que você gosta? O que você gosta de brincar? Quer dizer, é uma conexão com aquilo que é o mundo da pessoa. Às vezes eu estou assistindo um jogo de futebol, não é pecado não, tá, gente? Só quando o Flamengo perde. Aí ela senta do meu lado. Aí ela fica olhando. Foi falta, né? Isso, aquilo. Eu falei: não, amor, não foi não. Não, mas ele chegou muito duro. Eu falei: esse é jogo de contato. E agora, é escanteio, não é, amor? Ela não entende nada de futebol. Mas às vezes senta do meu lado. Eu não consigo assistir direto, mas quando eu consigo, eu gosto. Ela prepara uma pipoca. Ela senta do meu lado. E amor, Mengão tá ganhando ou tá perdendo? E o Arrasca fez gol ou não fez? Ela sabe porque ela ouve. Mas eu gosto porque eu percebo que ela está querendo entrar onde?
no meu mundo naquele momento. Ela não é aquela pessoa que fala, eu não gosto nada de futebol, vou lá pro quarto, não quero nem ficar perto de você, não quero nem ouvir, abaixa o volume aí que eu não quero nem ouvir. Entenderam? Por quê? Porque ela quer, às vezes a esposa quer o quê? A atenção do marido, mas ela dá uma de criança mimada, querendo atenção, e ela poderia ser muito mais sábia se conectando com ele. Viu? A gente precisa da sabedoria. A Bíblia, você sabe que tem uma passagem em Provérbios que fala que Deus, quando criou o mundo, a sabedoria estava com ele. Claro, Deus é sábio. Aí uma vez eu fiz um estudo e eu entendi. Quando a Bíblia diz que a sabedoria estava com Deus, é porque Jesus é a fonte da sabedoria. Então nós precisamos buscar essa sabedoria no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Aí a gente vai ter a vida que a gente sempre sonhou. E aproveitando que você falou de sabedoria, às vezes a gente confunde, pensa que vai orar e de sabedoria vai acordar sabendo fazer tudo. Apertou um botão, foi mágico. E aí vão vir situações desafiadoras para você desenvolver a sabedoria. E às vezes você fala, meu Deus, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Sim, claro, você está sendo aperfeiçoado naquilo que você pediu. Então vão vir situações difíceis, desafios para você desenvolver. Pode ser que a gente erre muito? Pode ser. Já errei muito na educação do meu filho, no relacionamento com meu marido. Mas eu fui aprendendo, porque eu amo que o Pai sempre nos dá a oportunidade de melhorar a cada dia. E Ele nos incentiva. Então isso é muito importante a gente ter isso como princípio. Nós cristãos temos que entender que o mundo não é fácil para ninguém, nem para quem é filho de Deus e quem ainda não se tornou filho. Mas a diferença é que a gente está com o nosso Pai nos ajudando nessa caminhada e Ele tem toda a instrução que a gente precisa. A gente apenas precisa buscar. Não vai cair de bandeja. A gente fala que a família não vem pronta, um relacionamento não vem pronto. É construção, é dia após dia. E construção demanda trabalho. E a gente tem que estar disposto. Sabe por quê? Porque é valioso. Se não fosse valioso, eu deixo para lá. Eu troco. Eu trocar, você vê que roupa quando rasga, o que você faz? Você troca. Você vai lá no armário, isso aqui rasgou, você vai lá e troca. Mas família não. A gente tem que cuidar, tem que ter paciência, tem que semear. Construir, edificar na rocha não é fácil, mas é necessário. Amém? Vamos orar? Pela nossa família, pela nossa casa. Feche seus olhos. Espírito Santo, nosso Deus e Pai, nós entregamos em Tuas mãos a nossa família. Esta oração é porque nós sabemos que existem questões que só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode proporcionar uma mudança. Só o Senhor pode proporcionar um milagre. Só o Senhor. Mas ao mesmo tempo oramos para que nós venhamos saber também nos posicionar. Saber também, meu Deus, o que precisa ser feito. A atitude que precisa ser tomada. Uma pessoa me falou essa semana: meu sonho é ser pai. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo pelo mundo que a gente vive. E eu respondi para essa pessoa: fica tranquilo. A Bíblia funciona há milhares de anos. É só seguir ela, que a sua família e a sua criação com o seu filho vai ser extraordinária. E a pessoa se alegrou. Tem um manual. A gente não está perdido não. E além de um manual, tem aquele que nos guia, tem aquele que nos conduz, tem aquele que segura na nossa mão se preciso for no momento que a gente estiver perdido. Então, Espírito Santo, entregamos a nossa família em Tuas mãos. Lutas, batalhas, guerras, situações difíceis, mas ao mesmo tempo, fala conosco. Nós queremos a sabedoria, como está escrito lá em Tiago: aquele que quer sabedoria, peça a Deus e Ele dará liberalmente. Então nós queremos sabedoria. Eu quero sabedoria como pai, eu quero sabedoria como esposo, eu quero sabedoria como ministro do Evangelho, como homem de Deus. Nos dê dessa sabedoria, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus.
Peça para Deus. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos, e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo. Está alicerçada Deixa eu em falar no domingo do Bom nós. Samaritano. Glorificaremos ao Senhor. A rocha em quem minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Dá um beijo na sua família e diga para ela: Deus abençoe a nossa casa com muita sabedoria, que nós venhamos estar firmados na rocha, em nome do nosso Senhor Jesus. Cante com alegria, cante com fé. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, Te serviremos. te serviremos com amor. Graças a Deus. Amém? Ser tu e a tua casa a própria bênção. Senta aí, por gentileza. No nome de Jesus. Amém. Continuemos a orar. Domingo que vem a gente vai orar mais pela nossa família. Apresente eles a Deus em oração, clame. E a gente vai, hoje o que a gente vai ensinar para você vai te esclarecer muita coisa do que você precisa fazer também com respeito a isso. Hoje a gente quer falar sobre a questão, um tema. Todo domingo a gente vai ter um tema. E por quê? Porque nós temos que ter um propósito. E por mais que a gente, pode chegar um dia que a gente não vai ter tema nenhum. Qual é o propósito? Cultuar. Cultuar. Cultivar relacionamento com o Pai. Crescer em comunhão com o nosso Senhor Jesus. Mas hoje tem um tema, fora do controle. Como assim, bispo? Muitas pessoas, elas não sabem lidar, eu posso dizer que 99% das pessoas não sabem lidar com a situação que não está no seu controle. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 4. Você vai entender sobre isso hoje. Vai te esclarecer muitas questões, vai abrir o seu entendimento. Marcos, capítulo 4. Isso. Fala comigo, Senhor. Sabe essa? Estou ouvindo No teu falar. no teu falar, eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o teu poder. Sou simples servo,
sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos no meu próprio coração. Arrependido, venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde essa minha oração. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu tenho um posicionamento. Eu sei que às vezes nem todo mundo traz a Bíblia na igreja. Às vezes saiu correndo, às vezes esqueceu. E eu costumo não colocar na tela, por mais que a gente tenha uma tela aqui, né? É claro que quem está online vai acabar vendo na tela. Mas quem está presencial, por quê? Porque senão a gente acaba perdendo. Eu lembro de um lugar que a gente passou e toda a pregação ia para a tela, ia para a tela, ia para a tela. Um ano depois, eu percebi que 20% das pessoas iam com a Bíblia na igreja. Aí eu olhei aquilo e falei, não, tá errado. Aí eu tirei da tela. No outro domingo, metade da igreja estava com a Bíblia. Uma semana depois, 80% estava com a Bíblia. Então, a gente precisa ter contato com ela física. Mas é claro, bispo, eu tenho ela no aplicativo. Abre no seu aplicativo também, se você tem. Mas é interessante. E se você, bispo, eu acabei não trazendo a Bíblia, fica tranquilo. Senta do lado, estica o pescoço, quem está do lado divide com você, para você poder também ler. Tá bom? Só perigo, tá? Quando abrir no aplicativo, chegar uma notificação, não abre, foca aqui. Não, deixa o TDAH de lado. Marcos capítulo 4, fora do controle. Você sabe dirigir? Dirige carro? Dirige? Não. Quem não dirige? Não dirige, não? Não. Quem dirige já? Então o restante dirige, né? E quando você está no passageiro, você já parou para analisar que quem dirige sempre opina? Vai mais devagar. Calma, olha o carro. Não é assim? Parece que você tem o Waze falando com você e você tem uma IA, uma inteligência artificial, falando do teu lado. Por quê que você fala? Isso é normal. Isso acontece mesmo. Porque tudo aquilo que não está no nosso controle, às vezes a gente quer se meter. Tudo aquilo que está fora do nosso controle, o ser humano ele tem essa dificuldade de entender que não dá para fazer nada. Não dá. Esses dias eu fui sair foi lá no Espírito Santo. Eu fui sair de uma garagem e o portão estava fechando. Aí eu tive que colocar a marcha ré e sair, senão o portão ia fechar em cima do carro. Minha esposa ficou assim, parada, falou, amor, 1 segundo, o portão fechado em cima do carro. Mas por que ela ficou assim? Porque não estava no controle dela, mas estava no meu. E eu tive que pensar e tomar uma decisão muito rápida. Isso já deve ter acontecido com muitos de vocês, de ter que frear. Você, por conta de 1 milésimo de segundo, você evitou um acidente. Então, quando está no nosso controle, alguma coisa precisa ser feita. Eu não poderia, naquele momento, ficar parado.
Porque eu tive que agir. A minha esposa ficou parada. Por quê? Não estava no controle dela. Graças a Deus ela confiou em quem estava no volante. Então o que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? E muita coisa não está no nosso controle. Muitas coisas não estão no nosso controle. E o que fazer? Você sai de casa e você ora, meu Deus, abençoa o meu trajeto, para onde eu vou viajar, vou pegar a estrada, vou para o trabalho, guarda, proteja, e que tudo esteja conforme a sua vontade no dia de hoje. Às vezes você colocou o cinto, anda na velocidade ideal, dá seta quando vai atravessar, mas e uma pessoa que está alcoolizada no volante? E uma pessoa que às vezes tomou um remédio e ela está grogue e você não tem controle. Você não tem o controle. Muitos viram, né, no nosso Instagram, quase 30 anos a gente viajando, Brasil todo, viajando para fora do Brasil e vai aqui, vai ali. Nunca aconteceu da gente ter que descer de uma aeronave, como aconteceu a gente indo para o Espírito Santo, porque teve falha mecânica na aeronave. Aí eu falei para minha esposa, e a gente ficou 4 horas esperando para trocar de aeronave, vai para um avião, vai para o outro, não, esse aqui também está com problema. Aí eu virei para minha esposa e falei, vamos orar. A gente parou no aeroporto, a gente fez uma oração, falei, é espiritual, a gente não pode esquecer que o mundo é espiritual, que o inferno não quer que nós venhamos fazer isso aqui que a gente está fazendo. O inferno não quer você aqui. Eu tenho certeza que na sua cabeça, hoje de manhã, aconteceu um monte de coisa e que você quase não veio. Ou às vezes ontem à noite. Ou quando você tomou a decisão de vir. E você precisa entender que o inferno nunca vai vir vestido de inferno. Ele vai vir vestido de situações para tentar te parar ou tentar te paralisar. De algo que você está incomodando a ele. Quando você louva a Deus, quando você lê a Bíblia, a gente fala, ó, senta na mesa de comunhão, e às vezes você diz assim, tem gente que me manda mensagem e fala, bispo, é difícil. Claro! É um mundo espiritual. O inferno quer você fraco, quer você carnal, quer você entregue. O inferno quer você com as coisas fora do controle, desesperado, pensando em fazer bobagem. É isso que o inferno quer. Ou você acha que vai ser fácil? Ah, não, agora eu quero Jesus. Eu vou ter uma vida de oração. Ah, agora eu vou ler a Bíblia, vou meditar, vou estudar a palavra. Que maravilha! E o inferno vai falar assim, ah, tá bom. Não, as coisas vão sair do controle. Mas por que as coisas vão sair do controle? Aí, só para finalizar, aí na volta ontem, a gente na fila, entrando no avião, metade já tinha entrado na aeronave, daqui a pouco, ó, vai ter que desembarcar. E quem está na fila volta. Furou o pneu do trem de pouso. Aí eu virei e falei para minha esposa, falei, em uma semana aconteceu que em 30 anos a gente não passou em viagem. Mundo espiritual. Não adianta. Então a gente precisa entender que as coisas fogem, mas aí foge ao meu controle. A gente entra, você não sabe nem o nome do piloto. Hoje em dia, se você pega um aplicativo, você sabe o nome do motorista do aplicativo, porque vem ali no... Mas você não sabe se ele é bom motorista, você não sabe se ele está embriagado, você não sabe se ele está drogado, você não sabe. Por quê? Porque isso foge do seu controle. Você acorda, você sabe se vai estar chovendo, se vai estar sol, se vai estar frio, se vai ter uma tempestade, se uma ponte vai cair. Você não sabe, porque tudo isso o quê? Foge ao nosso controle. Você sabe o que o teu organismo está produzindo agora? Você não sabe se o teu organismo está produzindo células cancerígenas. Você não sabe, porque isso está fora do seu controle.
Eu vi uma série um tempo atrás, muito real, chamada Adolescente. Você que tem filhos, assista. Porque era um adolescente, uma moça, uma criança tinha sido assassinada na escola. E era um adolescente que ficava dentro do quarto no computador. Chegava da escola, oi pai, oi mãe, dava beijinho, lanchava, isso, aquilo e tal, mas estava lá, dentro de casa no computador. E dentro de casa no computador ele entrou num tipo uma facção criminosa, eu não sei o nome agora exato, mas que induziu ele a cometer um assassinato. Um adolescente, se eu não me engano, tinha 12, 13 anos. E foi baseado em fatos reais. Então isso está fora do quê? Do controle. Você tem um filho adolescente, você tem um filho criança. Às vezes você diz assim, para distrair eu vou dar um telefone na mão dele. Vou dar um tablet na mão dele. E tá lá, você tá achando que tá jogando, e quando você chega perto ele troca a tela. Tô vendo aqui. E quando você sai, ele volta a tela de algo que às vezes está fora do seu controle. Então como lidar com tudo isso? Como lidar com tudo isso? Como lidar num mundo que as coisas não estão... Porque quando está no teu controle, não adianta, você fica mais o quê? Você fica mais confortável. Você pede uma comida, você está morrendo de fome. O que você faz? Todo mundo aqui, você fica olhando, quanto tempo está faltando para chegar? É ou não é verdade? Você fica ali focado. Aí demora um pouco, o que você já faz? Devia ter preparado alguma coisa aqui em casa, porque eu já estava comendo uma hora dessa. Por quê? Porque é mais confortável quando as coisas estão no seu controle. Eu tenho uma chefe de cozinha em casa, minha mãe é formada, chefe de cozinha. E é difícil quando ela visitava a gente, e não adianta, daqui a pouco ela está onde? Na cozinha. Não, bota uma pitadinha disso aqui. Aí saía. Daqui a pouco voltava. Mãe, a senhora está onde? Não, só um minutinho. Só bota essa folhinha desse negócio aqui. Por quê? Porque o ser humano é assim. Ele se sente mais seguro quando as coisas estão no seu e quando você tem que esperar. Por que muita gente ama CLT e não gosta de empreender? Por quê? Porque o CLT tem lá aquele número, aquele valor que vai cair na conta naquele dia. Controle. E quando você empreende, que você não sabe, você tem que vender hoje, né? E vocês sabem disso, quem trabalha como empreendedor sabe como que é. E as coisas saem do seu controle. E como lidar com tudo isso? Olha que interessante, é poderoso. Essa mensagem vai te dar um ensinamento extraordinário. Diz assim, Marcos capítulo 4, no versículo 35. Ao anoitecer, eu estou lendo na versão NVT, tá, gente? Pode ser que seja um pouco diferente, mas fica tranquilo. O Espírito e a mensagem vai ser passada. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão o quê? Para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. Você vê que então, quando eles entraram no barco, não havia o quê? Tempestade. No meio do caminho, uma grande tempestade se levantou. Algo fora do controle. E as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou. O que ele fez? Despertou. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele despertou? Repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas olha que interessante.
duas passagens sobre uma tempestade. E Jesus, nessa ele estava no barco, a outra ele estava indo ao barco. Lá em Mateus 14, os discípulos também foram afetados por uma grande tempestade no meio do mar. E Jesus, vendo no monte, desce do monte e vai andando sobre o mar em direção a eles. E quando ele chega, ele não fala com a tempestade. Ele fala com os discípulos. Sou eu. Aí Pedro disse, é o Senhor, deixa eu descer, eu vou andar. E Pedro desceu, andou, daqui a pouco Pedro começou a olhar a tempestade, naufragou. E ele, salva-me, Senhor. Jesus vai lá, estende a mão para Pedro e fala assim, poxa, por que você foi por que duvidaste? Homem de pequena fé. E quando Jesus entra no barco, ele não fala com a tempestade. Ele entrou no barco, a Bíblia relata que houve calmaria. Depois que ele entrou no barco, houve calmaria. Duas tempestades, só que duas situações diferentes. Uma, Jesus fala com a tempestade. Outra, o Senhor Jesus fala com os discípulos. E qual o ensinamento, qual a lição, ou várias lições que a gente tem com respeito a essa passagem, ou essas duas passagens? Primeiro, a gente tem que entender que nem toda tempestade, o posicionamento, a atitude vai ser igual. É isso que você tem que entender. Nem toda tempestade você tem que fazer a mesma coisa, você tem que se comportar do mesmo jeito. Todos nós vamos passar por tempestades. Aqui a gente está falando do Senhor Jesus no barco e uma forte tempestade atingiu. Ah, bispo, eu estou buscando a Jesus e uma grande tempestade se levantou. Jesus nunca nos enganou. A tempestade faz parte. Faz parte da travessia da vida. Faz parte do processo. Você vê que Jesus estava no barco, a tempestade atingiu. Jesus não estava no barco, já havia tempestade, mas ele estava indo em direção ao barco. Mas tinha tempestade. E o que é a tempestade? São os problemas que fogem ao seu controle. São aqueles problemas que você enfrenta, que às vezes você vai dormir, você fecha os olhos, a sua cabeça não desliga, você fica pensando, você rola para um lado, você rola para o outro, aí você levanta, toma uma água, vai no banheiro, mexe no celular, faz alguma coisa. Por quê? Porque existia uma preocupação. Isso é normal, porque tem algo fora do seu controle. Você fica sabendo que teu filho está envolvido com drogas. Aí você ora, aí ele sai no final de semana, você fica na sala esperando ele voltar, porque você está preocupado, você não sabe o que ele está fazendo. Você, quando ouve o barulho da porta, você fica ansioso, você só consegue dormir depois que ele volta, depois que a sua filha volta. Por quê? Porque é algo que fugiu ao seu controle. É uma tempestade que te pegou no meio do caminho, que você não estava pronto. Mas o que nós precisamos entender? Uma, o Senhor Jesus estava no barco, a outra ele estava andando em direção ao barco. Mas olha que interessante. A gente tem 3 lições importantes aqui. Nessa vida de tempestade, uma, Jesus vai falar com o problema, quer dizer, ele vai trazer alívio, ele vai resolver o problema. Vão ter tempestades que a gente vai clamar e Jesus vai o quê? Resolver o problema. Por quê? Porque é um problema de ordem espiritual. É um problema que tentou te afetar ou estava ali afetando a sua vida de alguma forma, de ordem espiritual. Então você vai clamar a Jesus e o Senhor Jesus, ele vai falar com o problema, com a tempestade, com a luta, com a guerra que você está enfrentando. E qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Clamar. Clamar. Nós temos 3 pontos muito importantes. Quando eu clamo ao céu, quando eu clamo ao Senhor Jesus, então se é uma tempestade espiritual, o que vai fazer?
ele vai falar direto com a tempestade, ele vai falar direto com o problema. Então aquele clamor que eu fiz, meu papel, clamar e confiar. Clamar e confiar. Mas em qual tempestade eu tenho que clamar e confiar, bispo? Nas duas. Seja uma tempestade do lado de fora, mas tem a tempestade que Jesus vai falar com você, comigo. É aquela tempestade que a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos nos posicionar. É aquela tempestade que o Senhor Jesus vai dizer assim: sou eu, o homem de pequena fé. Ele vai falar com a gente. Ele vai apontar aquilo que nós precisamos ressignificar. Porque tem muita tempestade que foi criada por um comportamento. A pessoa chega e fala assim: bispo, eu tô com um problema de saúde. Vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar ao céu. É ou não é verdade? Vamos fazer isso. Vamos clamar. Vamos orar. Vamos todo dia estender a mão, fazer um clamor, toca no local, isso, aquilo. Vamos usar a fé. Mas você já parou para analisar que nem toda enfermidade sai com oração? Nem toda dor de cabeça. Às vezes você tem uma dor de cabeça. Eu já tive dor de cabeça que eu orei e acabou. Daqui a pouco acabou. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não tomei remédio. Eu não mudei a minha alimentação naquela hora. Eu orei e acabou. Mas eu lembro, há 15 anos atrás, eu comecei a ter fortes dores de cabeça todos os dias depois do almoço. E na ótica religiosa é o quê? É espiritual. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. No dia seguinte, dor de cabeça. No outro dia, dor de cabeça. Aí eu tinha que tomar, aí eu tomava um sal de fruta, tomava um remédio para dor de cabeça, meia hora depois, 40 minutos depois tinha passado. Aí um dia eu estava orando por conta disso, aí Deus falou para mim: a culpa é sua. Assim mesmo. Aí eu comecei a ter refluxo. À noite eu tinha que dormir com o travesseiro inclinado. Aí eu já tomava um remédio quase todo dia chamado omeprazol, pantoprazol. Aí eu orava, fazia tudo que você imaginar. Botava azeite na água, apresentava ao céu e nada. Parecia que piorava. Aí quando eu orei, eu consegui entender: a culpa é sua. Falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Porque aí foi Deus falando com quem? Falando comigo. Ele não falou com o problema, ele falou comigo. Eu tomava refrigerante, muito. Eu me alimentava muito mal. À noite eu comia errado. Não fazia atividade física. Minha alimentação era toda desregulada. Quer dizer, eu não cuidava. Não é porque nós somos, eu entreguei minha vida para Jesus. Tudo bem. Aí tem os 4 pilares para você cuidar da sua saúde. Hidratação correta. Não é beber água. É corretamente. Uma boa noite de sono, de 7 a 8 horas por dia. Alimentação saudável. E atividade física. Aí quando a gente foi entendendo, aí eu entendi. Quem colocou aquela doença no corpo não foi espiritual, não foi emocional, não foi nada. Foi físico. Foi físico. Às vezes muitos aqui que gostavam de jogar uma bola na juventude, se hoje você for dar um pique para jogar a bola, você sai todo quebrado, mancando, cheio de distensão. Aí é demônio agora. Não. É você que não faz atividade física, você não caminha, você não alonga, você não faz aquecimento. Não adianta, vai se machucar. Então o que a gente entende com isso? Quando eu creio que hoje Deus vai falar com você. Nós falamos com Deus, mas Deus precisa falar com a gente. Deus precisa abrir esse nosso entendimento e a gente sair dessa bolha religiosa que a gente espiritualiza tudo. Tudo é Deus ou tudo é do diabo. Ou racionaliza tudo. Não, tudo é natural. Eu não creio em Deus. A gente não pode ser nem 8
e nem 80. Nós precisamos entender, existem questões espirituais onde nós vamos clamar e vai haver um milagre, vai haver uma resposta, vai haver uma mudança, mas existem questões que eu preciso assumir a responsabilidade. Então existem 3 lições aqui. Diante de qualquer tempestade, seja ela espiritual ou física, eu tenho que orar, eu tenho que clamar ao céu. Eu tenho que clamar. Isso a gente nunca pode abandonar. Mas eu preciso, entre clamar ao céu e assumir a minha responsabilidade, eu preciso fortalecer a minha comunhão com Deus. Eu preciso que Jesus esteja onde? Dentro do barco. Eu preciso estar com Ele. Por quê? Olha que interessante. Quando você fortalece a sua comunhão com Cristo, você vai conseguir entender as questões espirituais. Você vai conseguir entender o que está acontecendo. Por que eu demorei para entender? Porque na minha ótica eu não deixava Deus me ensinar, porque eu achava que era espiritual. Mas aí pensa comigo, uma pessoa cheia de Deus, tem como um espírito de enfermidade entrar no corpo dela? Não tem como, água suja e água limpa estão no mesmo lugar. E eu entendi, eu falei, poxa, peraí, se não é espiritual, é físico. Então eu preciso assumir o quê? A responsabilidade. Mas quando que eu entendi? Quando eu comecei a fortalecer a minha comunhão. É aí que entra a questão da vida de oração, a meditação da palavra, o estudo da palavra. Porque você começa a entender as coisas espirituais. Aí você vai entender, poxa, isso aqui é físico. Isso aqui é espiritual. Você começa a fazer leituras. Porque a sua vida espiritual, ela fez o quê? Ela cresceu. Por que tem gente que passa por situações que ela diz assim, eu não estou entendendo? Está faltando espiritualidade. Quanto mais ela crescer em comunhão, mais ela vai conseguir fazer o quê? Leituras. Enquanto você não crescer em comunhão, você segue o bonde. Você segue o bonde. Se todo mundo fala que tudo é diabo, então tudo é diabo. Por quê? Porque você não cresce em comunhão. Mas quando você cresce em comunhão, você consegue fazer leitura. Então a gente tem que clamar ao céu e clamar a Deus por socorro em que momento? Qualquer um. Quando eu preciso de força e quando eu estou bem. Quando eu preciso de força e quando eu estou forte. Quando eu preciso de proteção, mas quando eu estiver protegido. Quando as coisas estiverem fora do controle, mas quando as coisas também estiverem no meu controle. Eu tenho que orar, eu tenho que me conectar com Deus sempre, clamar por socorro, clamar por ajuda. Alguém chega e fala assim, poxa, vamos orar por fulano que está enfermo. Vamos orar, vamos clamar, vamos fazer uma visita, vamos lá. Vamos clamar ao céu. Mas se essa enfermidade, se esse problema depende dos médicos, amém, mas a gente clamou a Deus, então que Deus conduza a mão do médico, que Deus dê sabedoria ao médico, mas Deus vai estar no controle. A gente entrega o controle para quem a gente confia. Que a gente não se desespera, por mais que a gente, na hora, mas a gente não vai lá para botar uma pitadinha na comida, porque a gente sabe quem está lá. A gente não fica dando pitaco quando Jesus está o quê? No volante, no controle. Quando a gente sabe a cadeira do ortodontista que a gente senta, a gente não tenta falar o que ele tem que fazer. Você imagina, né? Eu costumo dizer, o que você precisa fazer no ortodontista? Sentar e abrir a boca. Só. E às vezes ele ainda bota uma coisa para travar a tua boca aberta, para você não falar nada e não atrapalhar ele. E às vezes a gente precisa fazer isso com Cristo. Às vezes a gente precisa parar, ficar quieto e confiar. Eu clamei. Estou fazendo tudo o que eu preciso fazer. Agora eu tenho que confiar no céu. Mas como que eu consigo confiar? Se eu tenho um relacionamento com Ele. Se eu tenho intimidade com Ele. Porque se eu não tenho intimidade com Ele, eu vou me desesperar de novo. A tempestade vai tirar minha paz. Vai tirar meu sossego. Então, é entender que Cristo vai fazer a parte dele e eu preciso assumir a minha responsabilidade. Como marido, eu tenho minha responsabilidade. Não é só orar pela minha esposa. Eu tenho que ter comportamentos que abençoem o meu casamento. Como pai, a mesma coisa. Você está no trabalho, não adianta você chegar
e fazer uma oração e falar assim, poxa, meu Deus, abre os meus caminhos, traz uma resposta, eu quero fechar um grande contrato. Isso está fora do teu controle. Mas o que está no teu controle? Captar cliente, fazer um bom atendimento, fazer um atendimento pós-venda. Então tem coisas que estão no seu controle que às vezes você acaba não fazendo. Mas você quer que Deus vá lá e faça. Você quer que Deus vá lá e resolva aquilo que você não quer fazer. Você sabe qual é o pior alimento do mundo? Sabe não? Digita depois no Google, pior alimento do mundo. Vai aparecer uma lista dos 10. Os 2 primeiros. O pior alimento do mundo, refrigerante zero. É o mais cancerígeno. Segundo pior, refrigerante normal. Aí daqui a pouco vem salsicha e outras coisas. Donuts. Mas está lá a pessoa com um problema de saúde. Ah, mas essa coquinha, né? Eu tenho que assumir a responsabilidade. E as pessoas não querem. Por que as pessoas gostam de clamar por milagre? Porque é fácil. É fácil colocar a responsabilidade no colo de quem? De Jesus. Mas tem hora que ele vai falar com você, tem hora que ele vai falar com a gente do que nós precisamos fazer. Ah, bispo, eu não sou um pai perfeito, uma mãe perfeita, um marido perfeito, uma esposa perfeita, eu não sou um cristão perfeito. Tudo bem, ninguém é perfeito, mas o que você está fazendo para evoluir? Você está assumindo a sua responsabilidade ou você está deixando o barco correr? Na sua profissão, às vezes, você tem que buscar conhecimento, você tem que estudar mais, porque as coisas hoje em dia, ainda mais na era da tecnologia, as coisas estão mudando com muita rapidez. Antigamente você ia num posto de gasolina para quê? Abastecer o carro, pronto, acabou. Olhou o óleo, acabou. Hoje em dia você vai num posto de gasolina, é um mini shopping. Eu tava falando com um conhecido meu que há 10 anos atrás ele se formou em ortodontia. Hoje em dia ele é especialista em estética. Ele falou assim, eu não atendo ninguém hoje em dia para cuidar dos dentes. Eu cuido de tudo um pouco. Por quê? Está tudo evoluindo. É assim, não é? Está tudo evoluindo. Hoje em dia, antigamente, a mulher ia na manicure, era só o quê? Corta, lixa, pinta, tira a cutícula, tchau. Meu amigo, hoje em dia, rapaz, tem unha desse tamanho, tem unha pontuda, tem unha quadrada, tem de gel, tem de silicone, tem de acrílico, tem de madeira, tem de compensado, tem... Desculpa, é que eu não sei, eu não entendo essas coisas. Tem a francesinha, tem a italiana, tem a portuguesa, tem a... Tudo evolui. Tudo evolui. Então a gente precisa começar a tomar decisões na nossa vida. O que eu quero? Eu quero assumir a minha responsabilidade para aquilo que está no meu controle. Aquilo que está no meu controle, como eu falei até na oração, uma pessoa que tem um sonho de ser pai, eu estava conversando com essa pessoa essa semana lá no Espírito Santo, e ele falou, mas eu tenho medo, por conta do mundo. Eu falei, não fica com medo não. A Bíblia funciona há milhares de anos, é só você ser um pai e a sua esposa ser uma mãe, segundo a Bíblia. Não vai só na tendência do mundo, segue a palavra. Segue a palavra. Não tem como dar errado. Então, aquilo que está no nosso controle, existem orientações para a gente poder fazer a tempestade acabar. Para fazer os problemas cessarem. Às vezes a mãe ela chega para minha esposa, o casal chega para a gente, os pais, e fala assim, poxa, meu filho é muito distante, mas você se conecta com ele.
Você está fazendo a sua parte, ou você é aquela mãe, aquele pai que quando o filho passa pela porta, você já está gritando, arruma teu quarto, que quando você saiu já está uma bagunça. Nem a criança, nem o adolescente, nem o jovem, nem o filho sente vontade de estar ali, porque no mundo eles abraçam, eles estão juntos, eles riem juntos, eles encarnam em alguém, mas dentro de casa é um peso. Então é um comportamento que às vezes você precisa mudar, mas quando que você vai mudar? Sabe quando? Quando você entender que você precisa assumir a sua responsabilidade. Porque não adianta pegar e orar pela família e o seu comportamento quando você chega em casa ser completamente contrário com aquilo que você orou. Você ora pela sua saúde, mas você não cuida dela. Você ora pelo seu casamento, mas você não cuida dele. Você ora pela sua família, mas você não se dispõe a fazer o que precisa ser feito. Você ora pela sua vida financeira, mas você não assume o controle daquilo que você pode fazer. Forte, né? Então, o que fazer quando as coisas saem do controle? Ora ao céu, vou clamar, mas eu preciso construir o quê? O meu relacionamento com Deus para entender e fazer leitura no mundo espiritual das coisas que estão acontecendo. Tem casamentos que estão acabando que às vezes a esposa, ela fala assim, de uma hora para outra. Não, é porque ela não teve a leitura espiritual do que estava acontecendo. Mas por que não teve a leitura espiritual do que estava acontecendo? Faltou comunhão com Deus. Porque se ela tivesse comunhão com Deus, Deus ia conseguir falar com ela e as questões iam ser o quê? Resolvidas. Meu filho se perdeu. Mas é um menino, então não ficava só no quarto. Não me dava dor de cabeça. Mas como você não estava com a sua comunhão com Deus em dia, você não conseguiu fazer a leitura do que estava acontecendo no ambiente espiritual. Entendeu? Você vê que tudo está na nossa comunhão. Quando a gente tem essa comunhão com Deus, então a gente assume a nossa responsabilidade entendendo o nosso posicionamento diante de situações e ao mesmo tempo, se alguma coisa é espiritual, Deus ele vai nos mostrar, aí a gente, é igual eu falei para minha esposa, a gente sempre está entrando, nós dois juntos, em propósito de oração. E essa semana a gente vai começar um outro propósito de oração. Bispo, passa para a gente. Ainda não. Por quê? Porque eu prefiro que você não espere a gente falar o que você deve fazer. Porque senão aí a gente vai ser só bengala. Não, a gente quer ensinar você a caminhar com Cristo. Tem propósito, tem campanha que você pode fazer, de oração, de jejum, de desafio, seja o que for, mas existem coisas que às vezes a gente não vai falar para você, porque senão você vai ficar daqui a pouco acostumado a sempre alguém o quê? Eu lembro uma vez eu fiz uma vigília de madrugada, eu fiz 3 horas da manhã, aí uma pessoa meses depois me manda uma mensagem no direct dizendo assim, bispo, faz aquela vigília de novo, de madrugada, foi tão bom levantar de madrugada para ir no culto e cultuar. Eu falei, faz aí na sua casa. Levanta de madrugada. Aí sabe qual foi a resposta da pessoa? Eu não sabia que podia. Às vezes a pessoa ela não entendeu que a conexão com Deus ela tem que ser limpa, pura. A gente no meio do caminho só está para te ajudar, a te mostrar o caminho, não para controlar a sua vida. Porque existem dois tipos de igreja. A igreja bíblica, o que é a igreja bíblica? A igreja saudável, onde era ensinado o caminho, a verdade e a vida. Você sabia que os discípulos, onde eles chegavam, eles estavam chegando, o pessoal já falava, já veio o pessoal do caminho. Eles eram chamados de o caminho. Por quê? Porque onde eles chegavam, eles mostravam o caminho, a verdade e a vida, que era Cristo. Não era eles. Eles apontavam para Cristo. Nós somos só instrumentos. Existe a igreja religiosa. O que é a igreja religiosa, bispo? É a igreja controladora. Ela quer controlar os seus passos. Isso não é bíblico. Nós queremos incentivá-los. Vai ter momento que a gente vai chegar aqui para vocês e vai falar, gente, quem quiser, vamos fazer uma campanha de oração, um jejum, assim, mas não pode se tornar algo que, primeiro, ou a pessoa espera a gente falar, se a gente não fala, ela não faz, ou é aquela pessoa que até faz, mas ela cumpre um protocolo. Ela não faz porque ela quer se conectar com Cristo.
Você quer estar forte espiritualmente? Assume a sua responsabilidade. Vida de oração diária, conexão com a palavra todo dia. Nunca se esqueça, 1% do dia é quanto? 14 minutos e 24 segundos. 1% do dia. Às vezes, sem perceber, tem gente que não separa 1%, que é algo insignificante. Mas às vezes nem 1% do dia ela separa para meditar na palavra e para uma vida de oração. Vamos aproveitar agora? Vamos fazer isso? Entenderam? Quais são os 3 pontos? 1, sempre clamar ao céu. Não importa que tempestade seja. Que você criou ou uma tempestade espiritual. Não importa. Nós somos criadores de tempestades. A gente não é perfeito, a gente falha. A gente toma decisões erradas, a gente fala às vezes coisas que não deveria falar, a gente age aquilo que não deveria agir. Isso é normal, é do ser humano. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade para as coisas voltarem ao controle. Mas tem questões que aí é só o céu. E quando as questões forem só o céu, qual é a sua postura? Continue a orar e cresça em comunhão. Você vai entender tudo. Você vai ficar em paz. Mas está tudo desmoronando ao seu redor. Mas eu estou em paz. Por que você está em paz? Porque eu estou entendendo tudo o que está acontecendo. Quando a gente entende, mas para entender tem que mergulhar na presença de Jesus. Senão a gente vai se desesperar. Qualquer coisa pequena vai tirar a nossa paz. Isso não pode acontecer. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. E que nós possamos, a partir de hoje também, assumir a responsabilidade daquilo que temos que fazer. Das decisões que precisamos tomar. A gente clama ao céu em toda situação. Cresce em comunhão em toda situação. Mas assume a responsabilidade quando aquilo que está no nosso controle. E o que não está, se eu fiz tudo o que tem que ser feito. Eu quero orar hoje por uma família que a gente vai fazer uma visita de uma criança que veio a falecer essa madrugada, essa noite. Estavam mantendo contato, a gente estava em oração por eles, pelo Instagram mesmo. Não conheço. E a gente vai fazer uma visita para a família. Estou esperando eles enviarem. E a criança veio a falecer, 7 aninhos. Eu não sei o contexto todo da história, mas foi de uma enfermidade que ela... E o que fazer? É triste? Eu falei para vocês semana passada que meu filho quase ficou viúvo há 12 dias atrás. E o que eu podia fazer? Orar, clamar, confiar. Graças a Deus ela está quase 100% se recuperando. Mas e se não acontecesse isso? Entenderam? E se a gente ora, se a gente clama, se a gente faz tudo o que está ao nosso controle e algo acontece diferente do que a gente clamou, o que eu vou fazer? Aí eu vou duvidar de Deus, aí eu vou reclamar com Deus, aí eu vou dizer, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, eu vou dar as costas para Ele? Não, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, mas eu preciso crescer em comunhão para entender até sobre aquilo que está acontecendo, porque senão eu vou ser uma pessoa traumatizada. Aí eu sempre vou dizer, vai passar 5 anos, eu vou dizer, não, eu orei, Deus não me respondeu. Vai passar 10 anos, eu vou falar, eu clamei, eu fiz tudo e Deus não ouviu a minha oração. Então a gente precisa ter essa espiritualidade, essa comunhão para nós entendermos tudo o que acontece. Porque nem tudo vai sair conforme a gente quer. Amém?
E a gente tem que ter essa maturidade espiritual para isso. Eu oro, clamo, no final, igual Davi, né? Davi orou, clamou por um filho dele, fez jejum, não comia, pano de saco, cinza na cabeça dele, se humilhou diante de Deus de todas as formas. Quando chegaram para ele, falaram assim: teu filho morreu. Aí ele levantou, tomou banho, mandou trazer comida e comeu. Aí perguntaram para ele: teu filho faleceu? Ele falou: tudo que eu tinha para fazer, e eu fiz até o último momento. Mas por que ele conseguiu entender? Porque ali ele fortaleceu a espiritualidade dele, a comunhão dele com Cristo. Amém? Coloque a mão no seu coração, se você deseja. Mas vamos orar. Você vê que eu falei e lembrei. Mas fique à vontade. Mas fechar os olhos para se conectar com Cristo é interessante. Em nome de Jesus. Tem ciúme de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Fale com Ele sobre aquilo que está fora do seu controle. Ele me ama. Conta para Ele aí agora. Clame ao céu. Clame ao céu aí agora, diante daquilo que está fora do seu controle. Aproveita esse momento. Fala o que está acontecendo. Às vezes você está preocupado, você está perdendo a paciência, você está perdendo a fé, a confiança. Entregue a Ele aí agora. Vamos fazer tudo o que precisa ser feito. O nosso posicionamento diante daquilo que foge ao nosso controle não pode ser carnal, precisa ser espiritual. Fale com Ele. Ele me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Então agora aproveite. Convide Ele para fazer morada na sua vida. Porque à medida que você cresce em relacionamento e comunhão, você vai conseguir entender o mundo espiritual, você vai conseguir entender o que precisa ser feito. Então fala para o Senhor: Jesus, eu quero ter essa sensibilidade. Eu quero poder entender o próximo passo que eu preciso dar, as decisões que eu preciso tomar. Fala para Jesus: eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença. Fala para Ele: eu quero o Senhor dentro do barco comigo, e se o Senhor não estiver no barco, eu vou clamar para que o Senhor venha.
ao meu encontro. Quantas pessoas estão perdendo a esperança nesse mundo, perdendo a sua fé, dando as costas para ti, porque não estão entendendo o que tem acontecido. Existem pessoas que estão tão feridas pela religiosidade, machucadas, e às vezes não conseguem entender que o fardo do Senhor, ele é leve, ele não é pesado, ele não é controlador. Quantas pessoas estão, meu Pai, passando por inúmeros problemas que às vezes fogem ao controle, e na hora da oração ela fica pensando naquele problema, ela acorda pensando no problema, ela não consegue dormir direito pensando no problema, passa o dia pensando naquela tempestade. Mas quando nós fazemos a nossa parte e oramos, basta confiar. Mas essa confiança, que não é fácil, na teoria parece fácil, mas essa confiança só vai ser real se nós crescermos em comunhão. Vão ter problemas, tempestades, lutas, que o Senhor vai falar direto com a tempestade e vai resolver aquele problema, e a gente vai poder dizer: graças a Deus, aquele problema acabou. Mas existem problemas que o Senhor vai falar conosco, para que nós venhamos fazer algo que nós não estamos fazendo. Vem, Senhor Jesus. Se precisar, fala conosco agora. Fala com a gente agora. Nós queremos ouvir a Tua voz. E a gente sabe que se o Senhor mandar a gente mudar alguma coisa, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para a nossa salvação, é para que nós possamos nos levantar. É para que nós possamos ser diferentes, sermos pessoas mais fortes espiritualmente, venhamos estruturar a nossa vida na rocha. Aleluia, aleluia. Fala com Jesus, ou pede para Ele falar com você. Fala para Ele: meu Pai, se precisar me exortar, me exorte, como o Senhor exortou a Pedro, falando homem de pequena fé. Mas que nós possamos entender que é o Senhor a falar conosco. Aleluia, aleluia. Nos ensina, nos orienta sobre a responsabilidade que precisamos assumir, sobre o comportamento que precisamos ter, sobre decisões que precisamos tomar. Às vezes a gente fica preocupado porque a gente fica pensando: se eu tomar essa decisão e lá na frente, qual vai ser o resultado? Mas o Senhor já conhece o final da história. Então por isso nós queremos crescer em comunhão, para entender a Tua voz e a Tua direção. Fale com Ele, ou peça para Ele falar com você. Vem, Senhor Jesus, vem, porque nós queremos a Tua presença. Tudo é perda se não tenho a Ti, a Tua graça que me basta. Sem Você não sei pra onde ir, sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Então vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, com a tua presença, porque sem a tua presença, meu Deus, é só tempestade. O barco, ele não só sacode, ele naufraga. Então que nós possamos estar contigo. Vem a tua presença sobre a nossa vida, pois nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Tu és o nosso tudo, a nossa rocha, o nosso sustento, o nosso alicerce. Ah, meu Pai, o Senhor é a nossa base, o nosso fundamento. Com o Senhor a gente se sente seguro. Sem a tua presença, meu Deus, o desespero toma conta. Nós confiamos em ti, tudo aquilo que foge ao nosso controle. Ah, meu Pai, te adoramos. Necessitamos da tua presença. Receba a presença do Senhor Jesus aí agora. Aleluia, aleluia. Tu és a nossa rocha. Te adoramos de todo o nosso coração. Faça morada, meu Pai, em nossa vida. Entra na vida desta pessoa, meu Pai, e onde havia ansiedade, preocupações, desespero, agora exista paz. Receba a paz que vem do Senhor Jesus. A tempestade pode até continuar do lado de fora, mas em você a paz, ela vai reinar, pois nós te adoramos, Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra nos direcionar, nos fortalecer, nos exortar também. Tua palavra nos exorta. Como aquele dia o Senhor disse, como se fosse nítido: a culpa é sua. Naquele momento a gente não sai alegre, feliz. A gente às vezes até questiona: como que a culpa é minha? Mas nós queremos ouvir a tua voz, nem que seja uma voz de exortação, nem que seja uma voz, até a de exortação é de cuidado. Então cuida de nós queremos caminhar contigo, em nome de Jesus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua
Se eu não tenho a ti, Tá lindo, fala pra Jesus. nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença Me basta. eu te levarei por onde eu for. Levante as suas mãos aos céus e fala pra Ele. Se eu Não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. diga graças a Deus, bem forte as suas palmas, porque Ele merece. Toda a sua adoração, toda a sua presença. Nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito muito enviado. Em nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Você está bem? Valeu a pena você ter vindo, participado? E vai valer sempre. Vou te pedir uma coisa, muito importante. Você não tem noção, ou às vezes você tem, quanta gente que está como aquele homem caído à beira do caminho, ferido, machucado. Olha que interessante, aquela parábola do bom samaritano. Um homem foi ferido, espancado e estava ali no chão. Pessoas feriram ele. Religiosos fizeram o quê? Quando viram ele no chão, ferido? Passaram. Mas o bom samaritano, que representa Jesus, vou falar sobre isso domingo que vem, para cuidar dele. Pessoas feriram, mas Deus usou pessoas para resgatar. O que eu quero pedir para você? Domingo que vem vai ser o último domingo do mês, não é? Último domingo, dia 26. Vai ser o domingo do bom samaritano. Eu quero que essa semana você se esforce, não para convidar, trazer uma pessoa que às vezes está decepcionada, ferida, machucada, para a pessoa ser resgatada, curada de todas essas feridas. Então essa semana, durante 7 dias, às vezes eu estou aqui falando e na sua cabeça já vem uma pessoa. Então é essa. Mas existem outras que às vezes Deus vai falar com você mais tarde, depois. Mas se esforce. Não convide. Traga. E se a pessoa perguntar, mas a gente vai para quê? Vamos para cultuar. Não tem peso, não tem peso. A gente tem responsabilidade. Eu costumo dizer isso para minha esposa e até para os voluntários a gente está ensinando isso. É um trabalho em Cristo sem peso, sem obrigação, sem controle, mas que nós temos que ter responsabilidade. Liberdade com... Quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? Sempre fala isso com os filhos às vezes. Então, domingo que vem vai ser esse domingo do bom samaritano, porque a gente tem recebido muita mensagem de pessoas assim, e eu creio que você conhece pessoas que às vezes eu não conheço, e você vai conseguir fazer igual o bom samaritano, pegar a pessoa ferida
e levar na hospedaria para ser cuidada. E que aqui domingo se torne essa hospedaria para cuidar de cada uma delas. Sem perguntar o que aconteceu. É só curar. Não precisa ficar fazendo uma auditoria. É só curar. Amém? Aí eu quero pedir uma coisa para vocês agora também. E eu acho que vou pedir um monte de coisa hoje. Pega o seu telefone. Pega o telefone na mão. Coloca aqui aquela tela que eu enviei, por gentileza. No online também vai ter a tela, mas vai ter o link para você. Terça-feira agora, dia 21, feriado. No dia 28, eu vou fazer uma live, mas vai ser uma live fechada. Eu acho que se apagar a luz aqui é melhor. Vai ser uma live fechada. Tá? A gente só vai mandar para quem preencher esse link. Esse link aí é nome e WhatsApp. Eu vou fazer uma live, 8 da noite, terça-feira, dia 28. Você assiste da sua casa. Mas eu preciso que você tenha papel e caneta na mão. Qual vai ser o nome da live, bispo? Você acha que sentado é melhor? Senta aí, eu acho que fica melhor. Porque às vezes a pessoa da frente, você tem que ficar, né? Aí, vê se abre um link. Abre um link para você. Só abrir a câmera do celular, da Zoom, vai abrir um link. Você clica. Aí você coloca o teu nome e teu WhatsApp. Aí a gente vai enviar para você o link na terça-feira pelo Google Meet. E você vai clicar na sua casa e vai assistir. O tema dessa live é esse aqui: moldados por Cristo. Você sabe que nós somos como barro, que precisamos ser moldados. Mas moldados por quê? Se Cristo não nos moldar, nós vamos acabar sendo moldados por algo. Então a gente vai trazer esse ensinamento para vocês. Deu certo? Conseguiu? Quem está online vai ser o link, tá? É só clicar no link embaixo. Isso. Foi? Vocês já estão preenchendo agora, vocês são rápidos. Eu deixo aqui no final, se você quiser também. Tá? Então domingo que vem, domingo do bom samaritano, Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho. E no dia 28, não é terça-feira agora, no dia 28, essa live, que vai ser uma live fechada, não é live no YouTube, nem nada não. Só vai receber o link quem preencher esse formuláriozinho, porque a gente vai falar sobre isso. A gente vai ensinar você a ser moldado por Cristo. Tem uma mensagem extraordinária que às vezes no culto, e a gente quer poder cuidar de vocês também. Tem também no nosso canal do YouTube, amanhã, 8 da noite, tem o congresso. Na quarta-feira tem um estudo de ensino bíblico, né? Futuramente a gente vai ser tudo presencial, né? Mas por enquanto a gente usa a tecnologia a nosso favor e ajuda. Tá certo? Já pegaram? Então tá bom. Então agora, se você, antes da oração final, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós vamos honrar o nosso Senhor Jesus com os nossos dízimos e ofertas. Sentados mesmo, eu quero orar por você. E lembrando, eu oro todos os dias pelos dizimistas e ofertantes dessa obra. A gente conseguiu ir lá no Espírito Santo, porque quatro pessoas, 4 famílias, custearam todas as despesas para a gente poder ir lá. O local onde a gente fez o culto, a nossa passagem, a estadia, a gente foi recebido por um casal de amigos. Aí a gente foi lá na quinta, né? Sexta-feira um casal que estava no culto ligou, falou assim: bispo, só marcar quando o senhor vai voltar, a gente vai custear tudo. Aí a gente vai retornar lá daqui a pouco, você que é do Espírito Santo, a gente marca, início de maio a gente volta aí. Eu até pensei que a gente ia demorar um pouco mais para voltar lá, mas... Aí tem gente que manda mensagem dizendo assim: bispo, vem aqui em tal lugar. Eu falo: eu vou. Vocês já entenderam, né? Eu vou. Disposição eu tenho. Né? Aí teve uma pessoa que eu falei assim: vem aqui no culto que eu faço domingo no Tatuapé. Ela: não, bispo, eu moro em outro estado, aí eu tenho que pegar o avião. Eu falei: então, para me chegar aí também. Né? Então, e a gente
tem disposição, a gente quer ajudar. A gente está, e falando nisso, a minha esposa com algumas voluntárias, se você quiser também, está preparando um dia de beleza na Casa da Mulher, onde as mulheres ali se reúnem, são vítimas de violência doméstica. A última vez que a gente foi, tinha 30 mulheres. Nessa eles falaram que vão ter 100 mulheres. Aí a gente quer levar cesta básica, né? E o custo da última vez foram R$ 2.700 em cestas básicas. E agora, como o número de mulheres é maior, a gente vai ter um custo maior. Então, todos os seus dízimos e ofertas, doações, são destinados à obra. Né? Nós temos a locação desse espaço aqui, que é todo domingo. Né? Então, tudo está sendo revertido para o trabalho da nossa missão. E se você diz assim, bispo, eu quero fazer parte dessa missão. Então, você não tem que fazer o que eu estou falando, você faz o que a Bíblia orienta. Seja dizimista, fiel, seja ofertante, cumpra o princípio da honra e da generosidade. E até as pessoas de longe, todo mundo faz parte. As pessoas, tem pessoas que são fiéis, dizimistas e ofertantes em outro país, em outro estado. Tem lugares que a gente nunca foi, tem lugar que eu nunca fui, e olha que a gente já rodou o Brasil, e tem gente lá que é fiel, dizimista e ofertante, principalmente vocês que estão aqui presencialmente a cada domingo. Amém? Eu quero orar por vocês. Recline na sua cabeça. Espírito Santo, não deixa faltar nada para essa pessoa. Nada, absolutamente. Pelo contrário, sejam prósperas as suas mãos. Levanta aqui, meu Deus, pessoas fiéis à sua palavra, pessoas que são generosas, porque, como diz em Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará. Quem é generoso não vai faltar, e quem atende será atendido. Nos dê condições, meu Deus, para as cestas básicas que nós vamos levar ao grupo de mulheres que são vítimas de violência, que tem ali famílias para sustentar, estão passando dificuldades, estão passando situações difíceis. Nos dê condições para continuar cumprindo a missão. Abençoe a vida dessas pessoas, porque quanto mais, meu Deus, o Senhor prosperar as mãos dessas pessoas, mais elas vão honrar essa obra, e mais condições nós teremos para poder, dentro em breve, meu Deus, avançar cada vez mais. Então coloca essa semente dentro dela e que venha dar muitos frutos. É o que eu lhe peço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crê, diga assim seja. E graças a Deus. Amém? Pode colocar de pé. Se você tem dízimos, votos e ofertas para trazer aqui, se precisar da maquininha, tem pro cartão, e ali seria bom, acho que ficar desse lado, tá? Isso. Apaga essa luz aqui, acho que fica melhor. Ali você abre o aplicativo do banco para você poder também fazer o seu Pix. Tem o Banco Cicobi, se você quiser fazer uma transferência bancária, você tira um print, e todas as vezes que você tiver seus dízimos e ofertas para apresentar a Deus, você já tem todas as contas. Aí, se você quiser, depois a gente envia um link também para você, que aí fica lá no teu WhatsApp registrado. Amém? Fique de pé no seu lugar, venha com alegria. Isso. Se você quiser, domingo que vem, o último domingo do mês, trazer seus dízimos e ofertas no envelope. Aí tem essa serva de Deus linda, vai levar para você. Se você quiser o envelope, tem a dona Thaís ali também. Receba aí agora. Venha cantando, vamos honrar a Deus com alegria antes da bênção final. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Vem aqui na frente para o QR Code, fica à vontade. Fica à vontade. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de... Bispo, eu queria um atendimento do senhor, um aconselhamento do senhor, da sua esposa. Não tem problema, a gente pode marcar online, né? Se não der físico, a gente marca online, manda o link para você e faz o aconselhamento, dá a orientação para vocês. Conte conosco. Vamos viver em comunidade como a igreja primitiva no passado.
Graças a Deus. E que Deus abençoe muito a vida de vocês nessa semana. Mas antes da nossa oração do Pai Nosso, a oração final, vamos ler juntos? Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Se está falando que não vai ser abalado, é que vai vir tempestade. É por isso que a gente precisa crescer em comunhão com Cristo. Levante suas mãos ao céu. Espírito Santo, que essas pessoas possam ter uma semana extraordinária na sua presença. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todos os males que vierem. E que nós possamos entender as tempestades. Muitas delas o Senhor vai fazer cessar, mas outras nós vamos assumir a responsabilidade do que precisa ser feito. Fala conosco, nos orienta, molda a nossa caminhada. Espírito Santo, leva cada uma dessas pessoas em paz e segurança e na certeza de que o Senhor está com eles. Oremos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Que o Senhor, meu Deus, abençoe as mãos dessas pessoas, porque eu tenho certeza que essa obra, essa missão não é única de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, mas é uma missão do Senhor. Formar cristãos maduros, edificando a vida deles na rocha. Abençoe para que eles possam, meu Deus, ajudar outras pessoas. No próximo domingo nós venhamos conseguir curar, restaurar a vida de muitos. E que esta semana, mesmo sendo o final de um mês praticamente, que o Senhor abençoe, não desampare nenhum deles. E aqueles que creem, digam assim seja. E graças a Deus, bem forte para o nosso Senhor Jesus as suas palmas. Deus abençoe a sua vida. Você que está online, para você também um extraordinário domingo, uma extraordinária semana. Deus abençoe a sua vida e encaminhe o link para o maior número de pessoas.